A graça e a paz, amados. Vamos comentar hoje sobre o milagre mais extraordinário relatado por João no capítulo 11 do seu Evangelho. Sim, estamos falando sobre a ressurreição de Lázaro. Quando o fato aconteceu, Jesus já estava no estágio final de seu ministério. Portanto, devemos lembrar que ele já era bem conhecido e também muito perseguido em algumas regiões de Israel. Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, moravam na cidade de Betânia, a alguns quilômetros de Jerusalém. Assim que começamos a ler a narrativa, vemos que Lázaro adoeceu a tal ponto de suas irmãs se preocuparem com sua saúde e chamarem Jesus para ajudá-los. No entanto, ao contrário do que poderíamos esperar, Jesus não saiu correndo para Betânia, nem declarou uma palavra de cura à distância como como ele fez com o servo do centurião. A primeira lição que tiramos sobre a ressurreição de Lázaro é saber esperar. Ao ler o começo de João 11, podemos observar uma situação curiosa, pois a Bíblia é clara ao relatar que Jesus amava Lázaro. Ainda assim, esperou por 2 dias. A palavra nos mostra que Jesus já havia revelado que aquela doença seria para glorificar a Deus. Em nossa vida, precisamos saber esperar em diversas ocasiões. Desde criança, por exemplo, precisamos esperar a sobremesa. Depois, quando ficamos adolescentes e queremos namorar, casar, precisamos esperar a hora certa para o matrimônio. Há uma hora certa para cada coisa, temos que aguardar certa idade para poder dirigir um automóvel. Na vida adulta, ainda jovens, precisamos saber esperar para começar a trabalhar, para ganhar um bom salário. Ninguém começa ganhando um bom salário assim que começa a trabalhar. Todo mundo sabe disso. Precisamos passar por alguns desafios na vida profissional até conseguirmos alguma estabilidade e um salário que julgamos satisfatório e assim por diante. Quando Jesus ainda esperou 2 dias para ir até a casa de Lázaro, ele sabia o que estava por vir. Ele estava nos ensinando a crer no sobrenatural para alcançar nossa mente e o nosso coração. Isso me faz lembrar o que está escrito em Provérbios 16, 32. É melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Sabendo que existe uma vida eterna, podemos acalmar nossa mente e nosso coração para saber esperar. O desespero, a agonia, a aflição só nos traz mais insatisfação, além de resultados imperfeitos. Ao ler sobre a ressurreição de Lázaro, devemos guardar o ensino de que é muito importante saber esperar. A segunda lição é sermos amigos de Deus. Lendo a continuação da história da ressurreição de Lázaro, vemos que Marta e Jesus tiveram um diálogo interessante. E deste diálogo podemos tirar muitas coisas, mas é importante perceber que, acima de tudo, havia uma amizade entre Marta, Maria e Jesus. Marta diz que crê na ressurreição de seu irmão, mas lá na glória. Então Jesus explica que poderia ressuscitá-lo nesta vida carnal. As pessoas em volta tentaram decifrar o que Jesus iria fazer. Em determinado momento, Marta chama a sua irmã em secreto. Até que lemos um trecho em João 11,35, muito curioso, quando Jesus chora. Este é o menor versículo do Novo Testamento e um dos mais expressivos. Jesus chorou. Imagine uma amizade tão forte que nos traz a referência de Jesus chorando. Você consegue imaginar Jesus chorando por você? Alguns podem dizer que sim, outros que não. Será que nossa amizade com o Filho de Deus é tão grande a ponto de ele chorar por nós?
Pensando nisso, olhando para a vida de Lázaro, devemos nos motivar a buscar um relacionamento de amizade verdadeira com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Dia após dia, o cristão precisa buscar proximidade com Jesus, orando, jejuando, lendo as Escrituras, louvando, adorando, tendo uma vida de santidade, buscando em todo tempo agradar nosso Senhor. Quando você pensar na ressurreição de Lázaro, pense em como precisamos estreitar o nosso relacionamento com Jesus, a ponto de não sermos mais chamados servos, mas de amigos de Deus, como João vai nos ensinar mais na frente, no versículo 15 do capítulo 15. Fácil até de memorizar, João 15, 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vamos procurar ter um tempo em nossa agenda para ter uma amizade real com Jesus. Assim como cativamos uma amizade conversando, ligando, passando tempo juntos, cativemos a nossa amizade com Cristo, com atitudes que nos levam a sentir-nos amigos de Deus. Uma terceira lição é que primeiro Jesus chama, depois Jesus desenrola. Um detalhe que muitas vezes passa desapercebido ao lermos sobre a ressurreição de Lázaro é que, ao chegar na boca do túmulo, Jesus ordenou que tirassem a pedra. Em seguida, bradou para que Lázaro saísse. Por fim, pediu que retirassem as ataduras dele. Assim podemos ver que Jesus seguiu uma ordem que não seria muito prática aos nossos olhos. Ao invés de primeiro desatar Lázaro para depois levá-lo para fora, ele fez ao contrário. Primeiro chamou, depois o desatou. Você consegue imaginar a cena? Como será que Lázaro, todo amarrado, saiu daquele túmulo? Pode ter sido rolando, talvez pulando, até conseguisse andar, mas dependendo de como estava amarrado, aquilo deve ter sido uma cena muito curiosa, no mínimo. Aqui aprendemos que muitas vezes em nossa vida, Jesus primeiro nos chama, depois ele nos desenrola. Ficamos com medo de nos aproximarmos de Jesus por diversos motivos. Quando achamos que somos pecadores demais, quando achamos que estamos cansados, pode ser que porque estamos muito tristes, ou quem sabe que estamos também muito ocupados. Tudo isso pode ser motivo. Queremos primeiro arrumar as coisas, consertar nossa vida, depois buscarmos uma vida com Cristo. Eu mesmo fiquei muito tempo tentando me desenrolar para depois atender ao chamado de Jesus. Até o dia que eu vi que isso não funcionava e eu fui mesmo atado como estava e Jesus foi quem desatou todos os laços, todas aquelas amarras que eu tinha. Quantas pessoas chamamos para a igreja, mas que recusam o convite, dizendo: não posso, eu bebo muito, eu vou, mas eu quero parar de fumar primeiro, e outras coisas do tipo. Mas Jesus não se importa o quão amarrados estejamos, precisamos ter sempre a coragem de ir a Cristo, isso é o que importa. Não importa os nossos pecados, os nossos defeitos. Por isso, o próprio Jesus nos disse também em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que palavra tremenda! Portanto, quando se sentir com medo, vergonha, cansado ou deprimido para ir para a igreja, para ler a Bíblia, ou até mesmo sem forças para orar, lembre-se que Jesus está pronto para desatar os laços da sua vida, mas você precisa se esforçar para ir até Ele, mesmo estando todo amarrado.
Esperamos que você tenha aprendido estes 3 pontos essenciais para a vida cristã através desse pequeno estudo sobre a ressurreição de Lázaro. Saiba esperar, seja amigo de Deus e lembre-se que primeiro Jesus te chama, depois ele te desenrola. Fiquem na paz, na bênção e proteção de Jesus, o seu melhor amigo. Amém?